Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais uma aula do curso Arquitetos da Prosperidade. Se você está me acompanhando desde 2024, seguindo todas as aulas certinhas, você pode ter percebido que dei uma pausa nas aulas. Não foi porque eu tive descompromisso com vocês, gente, é que realmente passei por alguns desafios pessoais que não teve como eu tirar um tempinho para gravar, para trazer aqui o conteúdo para vocês. Mas, a partir desse vídeo, toda semana, continue me acompanhando, porque eu vou continuar trazendo esse curso. Nós temos muitas aulas aí pela frente, já estamos perto de finalizar as 7 leis herméticas, tá? E para você que está chegando agora, ainda não me conhece, prazer, meu nome é Camille, eu sou uma facilitadora, terapeuta multidimensional, ajudando a expandir consciências para que a gente saia do estado de sobrevivência e possa ter uma vida mais digna. Vivendo, não sobrevivendo. Então, se você está chegando nessa aula, eu vou pedir para você acessar a playlist que vai aparecer no card aqui em cima, e você começa a assistir desde a aula 1, tá? Porque cada aula vai conectando com a outra. Você tem exercícios práticos para realmente trazer uma transformação para sua vida. Então, começa assistindo pela playlist, seguindo a ordem certinha até chegar aqui, tá bom? Para você que está me acompanhando, tá no ritmo certinho. Hoje nós vamos falar sobre a lei da polaridade, que já está ali quase já no finalzinho da nossa rota de leis herméticas, né? E hoje nós vamos entender o princípio da polaridade, como que ele se aplica na nossa vida. Então, a lei da polaridade diz que tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem seu par de opostos, o igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. E aí é muito bacana quando a gente ouve essa questão da lei da polaridade, porque ela se relaciona muito com a dualidade. De acordo com alguns princípios espirituais, diz que essa questão da dualidade é uma criação humana, uma invenção humana, que a gente não tem, por exemplo, a raiva e o ódio. Na verdade, a gente tem um excesso de amor ou uma falta de amor. A gente não tem luz e sombras, a gente tem a luz e um lugar com menos luz, né? Que precisava ter mais luz para não ser sombras. O universo possui dois polos opostos, mas que, em essência, fazem parte de uma mesma realidade, como eu falei para vocês. Não existe sombra, existe a ausência de luz, mas sempre é luz. E a polaridade não separa, ela une, porque se não existe separação, né, a tal da dualidade, então tudo é uma coisa só em si mesmo. A lei da polaridade vem nos dizer que o amor e o ódio são exemplos de expressões do mesmo sentimento em diferentes intensidades. Os opostos não são extremos conflitantes, mas como parte de um mesmo espectro. Tudo no universo está em um estado de fluxo entre os opostos. Um momento de dor pode se transformar em um momento de alegria, dependendo da perspectiva e da frequência vibracional. E esse ponto é muito interessante, porque a gente trabalha muito isso em terapia, que a gente chama de ressignificação. Muitas vezes a gente vai fazer um processo de uma ferida de infância, por exemplo, que a pessoa percebeu que aquilo ali ela não estava se sentindo amada, ela não estava se sentindo aceita. E quando a gente ressignifica aquela visão, ela consegue entender que, na verdade, ela foi amada, mas talvez não da forma que ela gostaria, mas sim de acordo com o que aquelas pessoas podiam ofertar para ela naquele momento. Então, você vê, o amor sempre esteve ali, mas a pessoa não enxergou. Um polo define o outro, não há luz sem escuridão, bem sem mal, cima sem baixo. O contraste nos permite compreender e valorizar cada aspecto da realidade. Quem acompanha, né, os Abraham vai entender muito essa questão do contraste, que eles dizem que a gente precisa viver o contraste, que é essa versão onde a gente passa por algumas situações que a gente não gosta tanto, para que lá no nosso vórtice possa se manifestar o oposto daquilo. Então, quando a gente passa por contrastes, por exemplo, momentos de dor, de angústia, de escassez, significa que lá no seu vórtice está sendo criada muita prosperidade, muita abundância, muito amor, muita integração. Então, é muito interessante a gente lembrar disso quando passamos pelos momentos de dificuldade, de pensar, isso é momentâneo, mas nesse exato momento, no meu vórtice, está sendo criado algo bem melhor. Porque se eu estou vivendo esse contraste, vai me ensinar a valorizar o que é bom, né? Aquilo que eu realmente gosto, e vai me fazer entender o que eu realmente gosto. Inclusive, dentro da sabedoria espiritual da polaridade, a gente tem esse ensinamento. Quando experimentamos a tristeza, aprendemos a valorizar a alegria. Quando enfrentamos desafios, crescemos em força e resiliência. Então, você vê que nada acontece para te prejudicar. Se você tem uma consciência bem ancorada nessa visão mais protagonista, digamos assim,
Você consegue transformar toda a dor em transformação, toda a dor em cura, toda a dificuldade em superação, em novas virtudes. Os opostos não existem para nos dividir, mas para nos ensinar a arte do equilíbrio. A harmonia surge quando aceitamos ambos os lados, mas escolhemos vibrar no lado mais elevado. É que nem quando você vem para processos terapêuticos, a gente tem luz e sombras, todo ser humano tem luz e sombras, ou luz e ausência de luz, vamos por assim, já trabalhando, né, a questão da lei da polaridade. Todo mundo tem o seu lado luz e o seu lado com ausência de luz, mas quando você vive o processo terapêutico, a gente traz luz, né, para essa ausência, e você começa a enxergar partes suas que precisam ser acolhidas, ser trabalhadas, e aí muitas pessoas acabam se não aceitando aquela realidade, acabam se sentindo vítimas de si mesmas, e aí elas começam a vibrar muito baixo, mas quando elas escolhem, optam, falar, não, beleza, eu tenho esse lado meu que não é tão legal, mas de repente eu consigo converter isso para alguma coisa boa, ao momento que ela escolheu vibrar no lado mais elevado daquilo que se apresentou. A verdade, a verdadeira sabedoria é entender que além da polaridade existe a unidade. Esse é o estado de transcendência onde os opostos se fundem em harmonia. Porque se tudo é uma coisa só, tudo é uma energia, tudo é uma escolha, tudo é uma consciência, então não tem por que a gente ficar se dividindo. Ai, porque esse lado meu eu gosto. Ai, porque esse lado meu eu não gosto. Não tem isso, gente. Você integra, você aceita isso como uma parte de você, como uma parte do todo, ainda que transitória, né? Graças a Deus a gente tem a lei da impermanência, que diz que nada é permanente, nada dura para sempre. Então, aquele momento de transição que você está passando faz parte de você naquele momento, foi uma construção da sua história. Então, para que ficar falando, eu não quero essa parte de mim, eu vou excluir essa parte de mim? Não, vamos integrar, vamos acolher, né? Para você conseguir integrar mais profundamente a lei da polaridade, né, e como eu disse para vocês, é muito importante que vocês realizem as atividades, porque essas atividades que vão levar vocês para uma manifestação de consciência completamente diferente, ainda mais que um exercício está interligado com o outro. A gente já vai começar com a questão da ressignificação, como eu falei para vocês, a gente trabalha muito isso em terapia, e esse exercício vai ser extremamente terapêutico para você, que é, diante de uma situação difícil, pergunte-se como esse desafio pode me levar a algo positivo. Então, assim, se você está passando por algum desafio na sua vida, está passando por algum tipo de escassez, desafio com você mesma, com a sua autoimagem, desafio com seus relacionamentos, com as suas amizades, no seu trabalho, não sei, veja como isso pode te levar a algo positivo. O que você está aprendendo com essa situação? Como essa situação está transformando você numa pessoa melhor do que você era antes de passar por isso? Encontre o polo oposto do que você está vivenciando, por exemplo, se você está se sentindo desonrado, injustiçado, desamado, você olha para isso e fala, como que eu posso migrar para o outro polo, aonde isso vai se tornar uma força para mim? De repente essas pessoas estão me tratando mal para me ensinar a amar a mim mesmo. E como que eu começo a tomar atitudes no meu dia a dia que vão fazer eu amar a mim mesmo? E aí você começa com todo um trabalho de ressignificação e de transcendência das suas crenças limitantes. O segundo exercício é o exercício de gratidão pelos opostos. Liste momentos em que algo negativo se transformou em aprendizado e vitória. Certeza que você passou por alguma coisa que você fala, pô, que bom que eu até que passei por isso lá atrás, porque agora eu aprendi a não fazer mais isso, né? O famoso eu aprendi a deixar de ser trouxa. Já é uma virtude, já é um aprendizado. Por exemplo, uma perda que trouxe maturidade ou uma dificuldade que revelou uma força interior. Faz essa lista, faz esse exercício e aí você vê como que você conseguiu também transcender isso em aprendizado e vitória, quais foram os seus caminhos, que padrão que você usou de comportamento, para que você tenha essa ferramenta pessoal, para sempre que você passar por um desafio, você não impactar tanto assim a sua vibração e conseguir sempre se manter conectado ao seu eu mais divino, ao seu eu sou, né, o seu eu interior. Faz esse exercício bonitinho e lembre-se que você é a presença preenchendo o mundo com a perfeição nesse dia. Então, a presença, ela flui através de você, porque lembra, o subconsciente comanda e o nosso subconsciente também pode ser alimentado pela fonte divina e se tornar canal de manifestação aqui na nossa realidade terrena. Assume isso para você, faz os exercícios e na próxima aula nós vamos falar sobre a lei universal do ritmo. E eu espero por você. Muito obrigada. Deixa seu like se você gostou desse vídeo. Deixa nos comentários se esse curso está ajudando você a transformar e expandir sua consciência. E um beijão. Até a próxima aula.